Tive que respirar, regravar, né, com toda a calma do mundo para, na boa, não ser processado aqui. Né? A verdade é essa. Você sabe que eu sou um cara muito comedido e até mesmo, né, para criticar as falhas do Neto, eu venho sendo comedido aqui para não me exceder, não passar do ponto do respeito, mas hoje vai ser difícil, tá? Hoje vai ser muito difícil. Cara, o Botafogo, num geral, né, no primeiro tempo, no segundo tempo, fez um bom jogo. A gente viu o Botafogo conseguindo reagir de certa maneira, mas está eliminado no Campeonato Carioca. Claro, tem muitos problemas, né? O Botafogo tem muitos problemas no time, no elenco, a gente vai falar aqui sobre isso. Mas o principal, o Botafogo não tem goleiro. Não é que o Botafogo tem um goleiro ruim. Igual na época em 2007, o Botafogo tinha o Lopes, que era um goleiro ruim. O Botafogo tinha o Max, que era um goleiro ruim. Tinha o Júlio César, que era um goleiro ruim. O Botafogo em 2008 tinha o Castilho. Também não vou passar a mão na cabeça do Castilho, não. Né? Flávio, 2009, ruim, aí voltou o Jefferson. Né? Eram goleiros inconstantes. Num jogo iam mal, no outro jogo iam bem. Goleiros que falhavam, tinham seus déficits de saída de bola. Né? No caso do Neto, o Botafogo não tem um goleiro. O Neto não é goleiro. Ponto. Não é. O Botafogo hoje ele tem um cara, ele tem um sujeito que foi pego na rua e colocado no gol do Botafogo. É essa impressão que dá e é isso que é, sabe? O Botafogo entrou em campo, primeiro de tudo é a questão do elenco, né? O Botafogo ele tem esses problemas das contratações, não conseguiu fazer contratações ao longo de janeiro por conta do Transferban. Tem o Alan que está suspenso, né? Um sujeito que consegue ser suspenso por xingar o árbitro do lado de fora e perde um jogo de quartas de final. E o Danilo que estava ali, cara, não era nem para ter entrado. Aí volto a repetir. O Danilo não tem que ser poupado, não tem que poupar ninguém, porque time bom não tem que poupar, tá aí. O cara se machucou, pode ser que ele não jogue na Libertadores. Pode ser que a gente não tenha o Danilo para jogar no jogo mais importante. Qual que é a prioridade? Carioca ou Libertadores? Pra que escala a porra do Danilo num jogo desse, cara? Mas o problema também, quem é que vai escalar? Né? Como é que eu vou colocar na conta do Anselmi se o cara, a dupla de volante do Danilo é o Barreira, que é um ponta? Correto? A pressão do Flamengo foi funcionando no primeiro momento. E aí, cara, o Botafogo não tem goleiro, gente. Né? Minutos antes, segundos antes do gol marcado pelo Paquetá, ele já tinha dado uma cabeçada, né? Na rede pelo lado de fora. O Neto parado. Não é que ele não pula na bola, ele não se move. Tá? Tem goleiro que ele consegue dar um migué, pelo menos ele faz aquela pose. O Neto ele fica assim. É isso. A bola sai, Neto. Ele fica assim, parado, completamente estático. Ele parece um sujeito que de verdade, parece que ele tá entrando em campo e ele injeta uma anestesia nele. Né? Ele fica com paralisia, sei lá, irmão. De verdade algo muito, muito, muito assustador. Né? Tem goleiro que eu acho ruim, tem goleiro que eu acho uma merda, tem goleiro que eu acho inadmissível, como eu achava o Andrei, que é irmão, inclusive, do Andrew, que agarrou hoje pelo Flamengo. Mas tem coisa que eu tô apavorado. Né? É o primeiro goleiro que me causa pavor no Botafogo. É o pior goleiro que eu já vi agarrar com a camisa do Botafogo sem sombra de dúvida alguma. Tá certo? Botafogo chega ao segundo tempo, né, melhorando alguns aspectos. A gente teve o Novaes, cara, eu gostei muito da atuação desse jogador. O Barreira, o Botafogo mudou o sistema de jogo, o Newton foi um pouco mais pra frente. O que estava acontecendo? O Botafogo estava com muitas opções na saída, né, com 3 zagueiros, mas a pressão alta do Flamengo estava fazendo o Botafogo não ter linha de passe. O que o Anselmi fez? Ele colocou o Newton um pouco mais pra frente, o Newton voltou a virar volante, né? E ele colocou o Barreira para fazer uma função de apoio ao Vitinho na direita. A gente teve ali uma dobradinha do Vitinho e do Barreira na saída. O Barreira com vários dribles incríveis. Vou te falar que foi a estreia do Barreira na temporada. Foi muito bem. E vou te falar, ainda longe da sua função, que a função do Barreira é ponta perto do gol. O Barreira tá jogando sacrificado e mesmo jogando completamente longe da sua função, hoje foi muito bem. Para mim, me arrisco a dizer, foi o melhor jogador do Botafogo em campo. Tá? E o Vidalba, grata surpresa. Tá? O Vidalba é um cara que, pelo que eu tinha acompanhado no Nacional do Uruguai, era um cara que é muita correria, muita explosão física, mas ele mostrou muita inteligência hoje também. Claro que é um primeiro jogo, não dá pra gente taxar, mesmo que ele tivesse jogado mal, não dava pra taxar, e também não dá pra taxar jogando bem.
Mas foi muito bem, dribles curtos, 1-2, ultrapassagem, muita inteligência nas tomadas de decisão, que não é uma característica, assim, pelo que eu via dele do Nacional do Uruguai. Geralmente é um cara meio intrusivo, assim, de intuitivo, de às vezes tomar uma decisão que ela pode irritar. Mas hoje foi muito inteligente, adorei a atuação do Vidalba. Numa dessas surgiu o escanteio, cruzamento, gol do Barbosa, que a torcida do Flamengo também achou falha do Andrew. E sobre a arbitragem, né? É aquilo. É uma falta que ela foi marcada durante todo o jogo. A arbitragem do Bruno Arleu de Araújo é isso, é basquete. Tocou, falta. Só que nessa de tocou falta, o Matheus Martins errou. Barbosa também errou em forçar esse passe no primeiro gol. Todo mundo falando que deveria ter sido marcada a falta. Dentro dos padrões, Bruno Arleu é uma falta, né? Mas não foi marcado e também não acho que seja desculpa para o gol sofrido, tá? Barbosa, apesar dessa falha, fez o gol e jogou muito bem. Foram várias e várias tentativas de lançamento ali, principalmente pro Matheus Martins. Foi uma tragédia, eu vou te falar que é ampla a quantidade, né? Mas o Matheus Martins conseguiu fazer a pior partida disparada dele com a camisa do Botafogo. Beleza? E o Arthur Cabral conseguiu entrar pior. Sabe? Pagamos 15 milhões de reais num cara gigantesco que ele não consegue ganhar nada no corpo. Nada. Mesmo assim, o Botafogo vinha chegando, Montoro jogando muito bem, mas teve que ser resguardado porque estava cansado. Tem um jogo na altitude na quarta-feira, tem que ser prioridade. Barreira jogando muito bem, Vidalba jogando muito bem. Também não desgostei da entrada do Arthur. Acho que o Arthur fez um jogo decente. O Arthur normal, não o Cabral, né? E aí, cara, a gente caminhava para os pênaltis. E o Botafogo estava mais perto do segundo gol do que o Flamengo. Só que é isso, o Botafogo tem um vaso de planta, o Botafogo tem uma orquídea no seu gol. Tá certo? Não tem condição alguma, gente. Não tem. Qualquer equipe que vá atuar com o Botafogo, qualquer time que vai atuar contra o Botafogo, basta chutar na direção do gol, basta acertar a meta. É só isso, gente. Só isso. Basta acertar a meta que você vai ter ou um rebote dado no teu colo, ou uma falha. Ou então o cara não vai nem se mover. Não tem condição, gente. O Neto, ele tem que ser rescindido. O contrato dele tem que ser rescindido amanhã. O departamento de futebol do Botafogo tem que chamar ele, chamar o empresário dele e falar, olha só, gente, valeu, não dá mais, né? O Neto não tem condição de atuar profissionalmente. A gente agradece aí, cara, valeu a tentativa, mas vamos buscar uma rescisão amigável. E o Botafogo, volta a repetir, tem que colocar o Léo Link na quarta. Tinha que ter colocado o Raul hoje para agarrar. Se o Raul estivesse no gol do Botafogo, talvez nós estivéssemos falando, comentando aqui uma classificação do Botafogo para as semifinais do Campeonato Carioca. Tá certo? Não tem condição. É o pior, é a maior aberração que eu já vi na minha vida como torcedor no gol do Botafogo. E olha que eu vi muita coisa, cara. Listei aqui 10 goleiros bizarros que passaram pelo Botafogo, né? E vou além, cara. Não é só ruindade, né? Porque primeiro a responsabilidade é de um scout, né? Que tem todo um renome, né? Do melhor do Brasil, de contratar um cara que ele já apresentava todas essas falhas jogando no futebol europeu. Tá certo? Mas não dá pra colocar só na conta dos caras, né? O Neto se comportar da maneira que ele se comporta é deplorável, é um desrespeito ao clube que tá pagando o salário dele. Que não é só a falha, é um cara que ele não se esforça. Ele não demonstra esforço pra estar ali. É ridículo. É ridículo. Esse cara, se ele tiver um mínimo de hombridade, ele vai chegar na diretoria do Botafogo e falar, gente, não deu certo, valeu, desculpa, tô indo embora. É o mínimo. E tem que fazer essa porra agora. É isso. O Botafogo não tem goleiro e volto a repetir. Se continuar com essa palhaçada de vamos continuar, vai o Neto, é ele, o Botafogo vai brigar para ser rebaixado. O Botafogo tem vários problemas. É John Textor, Eagle, caralho a 4, associativo brigando, dinheiro, o elenco tá curto, tá faltando volante, tudo isso é verdade. Mas com o Neto no gol, o Botafogo vai brigar para não cair para a segunda divisão. É isso.